Bem, a gente vai ver agora sobre a inflamação. Então a gente já viu que a inflamação ela faz parte, né, do nosso sistema imune. Ela é uma resposta do nosso sistema imune, certo? Então o que é inflamação? É uma resposta do nosso organismo contra um agente agressor. Qual o objetivo da inflamação? É eliminar o agente agressor. Ela só vai parar quando o seu objetivo for atingido. Se ela eliminar no tempo certo, essa inflamação se caracteriza por ser aguda. E se persistir por mais que o tempo esperado, caracteriza-se como uma inflamação crônica. Então, quando nós falamos de inflamação, o que a gente está falando? De uma resposta imune do nosso corpo, né? É uma coisa boa, porque apesar da gente já ter visto que a resposta inflamatória ela é benéfica, mas ela também traz malefícios, mas ela é uma resposta do nosso corpo, né? Então ela é uma coisa, entre aspas, boa. Boa porque vai ajudar a combater, mas ela causa alguns tipos de malefícios também, né? Mas, basicamente, vamos olhar aqui pelo viés da resposta inflamatória como sendo algo natural do nosso corpo, né? Uma resposta benéfica, no sentido de combater aqueles invasores que estão adentrando no nosso corpo. Então, qual o objetivo? É combater, destruir, acabar com aquele agente agressor, né? Se essa resposta ela acontecer no tempo correto, né? Desencadear todas as cascatas inflamatórias e todas elas, quando desencadeadas e todos os mecanismos, elas conseguirem combater o agente agressor e, por fim, elas conseguirem trazer a regeneração daquele tecido e a sua homeostasia, ou seja, a sua estabilidade, então a gente teve uma resposta inflamatória aguda. Ou seja, ela veio, ela aconteceu, ela resolveu o problema e ela teve um término e uma conclusão, acabou. Agora, se essa resposta inflamatória ela acontecer todas as cascatas inflamatórias, mas ela não conseguir resolver aquele agente e ela persistir, ou seja, aquela resposta inflamatória, aqueles eventos, aquelas cascatas de respostas continuarem acontecendo continuamente, sem que haja um pico e uma conclusão, mas isso se torna uma coisa permanente, uma inflamação crônica, então a gente tem aquilo que a gente chama resposta inflamatória crônica, né? Então, basicamente, a inflamação ela é dividida na inflamação aguda e na inflamação crônica. A gente vai ver as duas aqui. Então, um conceito aqui sobre a inflamação. É uma resposta complexa que depende de células vigias que residem no tecido conjuntivo, como células dendríticas, macrófagos e mastócitos, e também depende de células sanguíneas, células que estão presentes na corrente sanguínea, como os leucócitos, células endoteliais e plaquetas. A comunicação entre essas células é fundamental para a resposta inflamatória, ou seja, para que a gente tenha uma resposta inflamatória, nós vamos precisar de células que estão presentes ali no nosso tecido conjuntivo, que são células que vão sinalizar que alguma coisa invadiu ali. Nós vamos precisar de células que estão presentes na nossa corrente sanguínea. Na nossa corrente sanguínea nós temos as hemácias, nós temos as plaquetas e nós temos os glóbulos brancos, que são as células imunológicas. Então nós vamos precisar dessas células, da comunicação entre elas, para que a nossa resposta inflamatória seja uma resposta inflamatória eficaz. Basicamente isso. E quando a gente tem uma inflamação, geralmente essa inflamação ela vai apresentar alguns sinais. E quais são os sinais que a gente tem da inflamação? A gente tem o calor, a gente tem o rubor, a gente tem o tumor ou o inchaço ou a tumefação, a gente tem a dor e a gente tem a perda da função. Perda da função pode acontecer. Eu vou explicar aqui como é que isso funciona. Beleza. Então vamos entender agora a inflamação aguda. Tá.
Então a gente tem os fenômenos ou a patogenia da inflamação, né? O que é a patogenia? Patogenia significa os mecanismos, ou seja, como é que ocorre essa inflamação? Como que acontece a inflamação? Como ela acontece? De onde ela é o princípio dela e onde é o fim dela? Isso é patogenia, né? Patogenia se refere ao mecanismo de qualquer coisa. A gente está falando aqui da patogenia da inflamação. A gente poderia falar da patogenia de um agente etiológico, né? A patogenia de um vírus, a patogenia de uma bactéria, como é que essa bactéria específica, como é que uma vez que a gente foi infectado, como é que ela age? Uma vez que esse vírus adentrou no nosso organismo, como é que ele age? Como é que acontecem esses processos, né? Então isso é o que a gente chama de patogenia. Então o que a gente vai ver aqui são os mecanismos ou a patogenia da inflamação. Neste caso aqui, da inflamação aguda. Então vamos lá. A gente tem o primeiro sinal que precisa acontecer para que a gente desencadeie ou para que comece a cascata de uma resposta inflamatória é uma irritabilidade. O que significa isso? É aquele organismo, aquele tecido que está no seu estado homeostático, normal, ele sofre uma irritabilidade ou ele sofre uma agressão, seja pela invasão, pela entrada de um agente externo, um agente físico, um agente biológico, né? E aquela entrada desse agente desencadeia uma irritabilidade, né? Desencadeia ali um acontecimento anormal. Né? Tira aquela célula, tira aquele tecido, tira aquele local do seu estado de homeostasia. Então, essa é a primeira coisa que tem que acontecer para que o nosso corpo desencadeie um processo inflamatório. Beleza, uma vez que aconteceu essa irritabilidade ali, vamos tratar essa irritabilidade como sendo uma bactéria que entrou ali, ela conseguiu passar pela barreira inata da nossa pele e adentrou ali dentro do nosso tecido conjuntivo. Então ela causou uma irritabilidade, ela já é um agente estranho naquele lugar. Então o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é uma liberação de mediadores inflamatórios, ou seja, vai existir células ali que elas vão começar agora a sinalizar o seguinte: temos um invasor, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Saiu aqui do estado homeostático, entrou aqui um agente invasor. São células que vão sinalizar. Elas não vão gritar, elas não vão assobiar. Elas vão liberar mediadores, porque é isso que essas células vão fazer. Então, elas vão ter a liberação de mediadores inflamatórios. Lembra que a inflamação é uma resposta imune. Então, uma vez que entrou um agente, a gente agora vai ter uma liberação de mediadores para que comece a nossa resposta inflamatória. A primeira coisa que esses mediadores inflamatórios eles vão fazer, eles vão se ligar lá nas nossas células endoteliais, ou seja, as células aonde nós temos vascularização. Então, as nossas células estão lá quietinhas, né? E uma vez que elas recebem esses sinalizadores, elas despertam, né? Elas despertam. E esse despertar causa o quê? Primeiro, uma vasodilatação, ou seja, o vaso sanguíneo ele dilata. Por quê? Porque agora a gente vai precisar de um maior fluxo sanguíneo naquela localidade. Então, há uma vasodilatação. Se a gente tem uma vasodilatação, o que a gente vai ter? Aquele local onde a gente teve a entrada do agente agressor, a gente vai ter aquele local agora mais quente e vermelho. Por quê? Mais quente porque agora tem um fluxo maior de sangue ali passando,
e vermelho porque agora tem um fluxo maior de sangue passando, né? Então, quando a gente tem esse evento vascular, que é uma vasodilatação, deixando ali a região onde o vírus ou a bactéria entrou mais quente, mais vermelho, o que a gente vai ter? Um dos sinais cardinais, calor e rubor. Então a gente vai ter o calor e o rubor nesse evento da vasodilatação. Beleza, aconteceu a vasodilatação agora. O que vai acontecer ali naquela região? A gente vai ter agora o aumento da permeabilidade. Ou seja, a gente tinha as nossas células endoteliais, que são células epiteliais e que são células justapostas. Uma vez que a gente teve uma sinalização que aconteceu a entrada de um micro-organismo ou alguma coisa ali trazendo uma irritabilidade, a gente teve uma dilatação, a gente teve um aumento do fluxo sanguíneo, agora a gente vai ter um aumento da permeabilidade. Então, as células que eram justapostas, agora elas vão ficar mais fenestradas, elas vão ter uma passagem entre elas agora, uma distância entre elas vai ser aumentada, né? Então, a gente vai conseguir ter passagem ali do quê? De água, vai ter passagem de células, vai ter passagem de nutrientes, né? E essa passagem de água, de células, de nutrientes, o que vai causar ali? Um edema, um inchaço, um tumor. Então, tumor no sentido de edema, né? De um inchaço, uma tumefação. E isso é um dos sinais também cardinais que a gente tem na inflamação. Então, a gente tem calor e rubor, porque o nosso endotélio foi sinalizado que agora ele precisa dilatar por meio de mediadores para que aumente o fluxo sanguíneo. A gente vai ter o tumor ou inchaço agora, porque a nossa célula endotelial ela se fenestrou para permitir a passagem agora de células, de nutrientes que estão no nosso plasma sanguíneo e da água que está ali para dentro daquele interstício. Ou seja, então, naturalmente, a gente vai ter ali um inchaço, porque vai começar a se acumular ali coisas que não são normais, que não estavam ali, mas que agora precisam estar ali para combater aquele agente. Então, o que é isso? Isso é o que a gente chama do exudato, né? Que é aquele acúmulo de água com proteínas, com um monte de célula que vai tornar aquele lugar mais inchado. E aí, quando a gente tem um aumento da permeabilidade, a gente vai começar agora a ter as reações celulares. Ou seja, a gente vai ter mediadores chamados de interleucina e TNF, que são fatores de necrose tumoral. A gente vai ter eles ativando o nosso endotélio para que o nosso endotélio venha expressar moléculas de adesão. Ou seja, suponha que o nosso endotélio seja todo lisinho. E aí, esses mediadores, interleucina, TNF-alfa, eles ativaram o nosso endotélio agora de tal maneira que o nosso endotélio expressa agora, naquela parede, aquela lisinha, um monte de proteínas, né? Um monte de proteínas agora ficam ali na nossa superfície do nosso endotélio. E para quê? Né? A gente vai ver. Essas superfícies, ou essas expressões, essas moléculas agora que estão ali em pezinhas, né, no nosso endotélio, é aquela selectina e integrina. Qual que é a função delas? A função delas agora é atrair para ela os nossos neutrófilos, as nossas células de defesa. Porque lembra que a gente tem células de defesa no nosso fluxo sanguíneo. Só que eles estão aonde? Eles estão no fluxo, eles estão no meio do nosso vaso sanguíneo. Para que eles possam agora eles saírem do nosso fluxo sanguíneo e irem em direção aonde a gente está tendo um processo inflamatório para combater o agente, eles precisam agora se aproximarem da parede do endotélio para que eles possam fazer a transmigração.
E como que eles fazem isso? Quando essas selectinas e essas integrinas, que são moléculas de adesão, elas se expressam, elas aparecem ali, né, no nosso endotélio. Então a gente tem o começo da marginalização, ou seja, as nossas células de defesa, os nossos neutrófilos que estavam na corrente sanguínea, eles começam a se aproximar agora mais da nossa parede do nosso epitélio ali, da parede do nosso vaso sanguíneo. Eles se aproximam mais dali, eles se marginalizam e eles começam agora a se aderir a essas selectinas, né? Existem proteínas ali nas nossas células de defesa que conseguem se acoplar a essas proteínas que foram expressas no nosso epitélio ali do nosso vaso sanguíneo. Então elas começam a se aderir a eles e começa a haver um rolamento, né? Elas começam a ficar, além delas se marginalizar, elas se conectam e começam agora a deslizar pelo nosso endotélio. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que elas vão se conectar a proteínas que estão em locais específicos chamados integrinas. Essas proteínas, elas vão se aderir a elas e por meio delas vai haver a transmigração, ou seja, os nossos neutrófilos vão sair do nosso vaso sanguíneo e vão ir em direção agora ao tecido que está sofrendo um processo inflamatório, que está com agente patógeno. Beleza. Quando eles forem para lá, o que eles vão fazer? Eles vão buscar fazer a fagocitose, né? A gente está falando de uma resposta imune inata, que é a resposta inflamatória. Então eles vão buscar fazer o quê? Uma fagocitose. Eles vão buscar fazer essa fagocitose, destruir aquele agente agressor. Como que eles serão dirigidos até lá? Serão dirigidos por meio de quimiotaxia, né? Quimiotaxia, ela pode acontecer ou por células específicas que estão ali no nosso tecido, liberando esses mediadores que vão guiar ali os nossos neutrófilos para lá, ou elas podem acontecer porque, por causa da entrada desse agente patogênico, houve lise de células ali, células foram lesadas, células foram destruídas, e a lise dessas células libera mediadores químicos também que conduzem os nossos neutrófilos até lá. Então eles serão conduzidos por meio dessa quimiotaxia. E aí beleza, eles vão lá, fazem ali o papel deles, fazem a fagocitose, destroem ali aqueles agentes agressor. E aí a gente tem agora a quarta etapa, que é os alterativos. Lembra que eu falei que a resposta inflamatória ela é benéfica, mas ela também traz lesão. Não só a resposta inflamatória, mas também a entrada de um agente agressor. Então agora aquele tecido nosso ali, onde tem macrófagos, onde tem os neutrófilos, onde tem células destruídas pela entrada do agente agressor, onde tem um grande conjunto ali de exudato, onde tem ali um monte de mediadores químicos, ali um monte de coisa que acabou destruindo ali aquela célula e várias outras células ao redor. Tudo aquilo ali precisa sair dali, né? Porque essa entrada desse micro-organismo e a ação anti-inflamatória, ela foi combatida, o vírus foi combatido, mas todas aquelas células ali, principalmente os nossos neutrófilos, eles não voltam para a nossa corrente sanguínea, eles morrem ali, né? Eles são células que fazem a fagocitose e morrem, e fica tudo ali. Então tudo aquilo ali precisa sair dali, né? Então a gente vai ter agora ali um processo que a gente fala que é reparativo, ou seja, toda aquela parte que foi lesionada, ela vai precisar ser reparada. Então a gente pode ter ali os nossos macrófagos fazendo a fagocitose de tudo que está ali, né? Eles fazem a fagocitose e vão destruindo, né? Comendo todas aquelas coisas que ficaram ali, comendo assim, englobando, né? Aquelas coisas para tirar aquele tecido, aqueles resíduos que não fazem parte daquela região. E a gente vai começar a ter o processo reparativo, ou seja, aquelas células que foram destruídas,
elas vão ser agora, outras células vão começar a se replicar, se diferenciar e substituir aquelas células até que aquele tecido volte ao estado homeostático como ele estava. Agora, se esse tecido que foi atacado não é um tecido de células lábeis, e células lábeis são as células que têm um alto poder de proliferação de proliferação e reprodução, são células que sempre estão constantemente sofrendo mitose, como no caso das células epiteliais. Então a gente vai ter ali uma substituição daquele tecido de forma eficaz. Agora, se nós estamos falando de um tecido que ele é um tecido permanente, ou seja, células que têm um baixíssimo poder, uma baixíssima capacidade de sofrer mitose, como no caso dos nossos neurônios, então o que a gente vai acontecer? O nosso sistema imune, as células que estão ali, elas vão trabalhar para criar uma regeneração ou uma cicatrização que nós chamamos de fibrose. Essa fibrose, se for feita em um tecido que não tem poder de regeneração, como os neurônios, vai causar perda da função daquele tecido onde ela está. Então vamos supor, o neurônio sofreu esse tipo de ataque, teve ação dos nossos anticorpos, mas não tem capacidade de regeneração, não tem capacidade de proliferação, então vamos fazer uma cicatrização aqui. Essa cicatrização, que também é chamada fibrose, ela faz com que haja perda de função daquela célula e, muito provavelmente, diminui a capacidade de função daquele tecido, de onde está. Então, a gente viu aqui que os sinais cardinais da inflamação envolvem calor e rubor por causa da dilatação, tumor e inchaço por causa do exudato, a perda da função se for uma célula permanente que não tem capacidade de regeneração, e a dor. A dor também é um sinal da inflamação, por quê? Quando a gente tem aqui, a gente tem necrose, que eu já disse num outro vídeo, que é a destruição da membrana celular. O que a gente vai ter de liberação? A gente vai ter de liberação lipídios. As nossas células têm lipídios dentro dela e nas nossas membranas também. Esses lipídios vão sofrer reação enzimática e esses lipídios vão ser convertidos em ácido araquidônio. E a gente já viu que ácido araquidônio, ele é um dos precursores de vários mediadores da inflamação. Um deles, a prostaglandina. Então, a gente teve uma célula que sofreu uma necrose, ela liberou lipídios ali no meio intersticial, esses lipídios foram convertidos em ácido araquidônio. Ácido araquidônio é precursor de vários mediadores inflamatórios, um deles a prostaglandina, e esta prostaglandina liga-se a nociceptores. Se você se lembra, a professora de fisiologia, a Cato, ela falou sobre os nociceptores, que são células nervosas que são responsáveis por captar estímulos de dor. Então, essas prostaglandinas, que são liberadas por meio do ácido araquidônio, dos lipídios, da necrose ali, como um mediador inflamatório, eles se ligam às terminações nervosas dos nociceptores, causando dor. E também, quando a gente tem um edema, um exudato grande ali, aquele volume comprime terminações nervosas, que também gera dor. Então, essas reações aqui são as reações de uma inflamação aguda. É isso que acontece na inflamação aguda, por isso que a gente tem o calor, rubor, tumor, inchaço, dor e perda da função.